E aí, meus consagrados, dia 6 do nosso desafio de 31 dias de sabedoria. Você já perdeu algum amigo por causa de dinheiro? Ou você se acha preguiçoso e fica procrastinando para tirar os projetos do papel? Hoje, em Provérbios 6, eu vou te mostrar as lições que a gente pode tirar desse capítulo e resolver esses problemas. Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz e pode nos transformar de dentro para fora. Muda a nossa situação, que a gente possa enxergar os erros que estamos cometendo e evoluir nesse ano de 2026. Declaramos que vai ser um ano melhor do que a gente imagina. Amém. Advertência contra a insensatez. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com aperto de mão empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela, livre-se do caçador, como a ave do laço que pode aprender. Observe a formiga, ó preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junta seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem o coração no propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia, por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. A advertência contra o adultério. Meu filho, obedeça os mandamentos do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre sempre junto ao coração e ate ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são os caminhos que conduzem à vida. Eles protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no seu peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que o toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se faminto roubar para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, assim mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos de vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o calmarão. Provérbios 6 é incrível porque Salomão é muito honesto e fala de forma muito prática o que não devemos fazer para evitar problemas da nossa vida. E uma das coisas que ele fala no começo é para não sermos fiadores. Isso eu acredito que vale tanto para emprestar um nome quanto para emprestar dinheiro. Primeiro, se uma pessoa vem para pedir para você ficar de fiador para ela é uma pessoa próxima, um pai, um irmão ou um amigo de infância que você conhece o caráter e como ele lida com as finanças. Se não for o caso, eu não fico de fiador. Claro que eu já tive que pegar fiador para alugar imóvel, já emprestei meu nome também para pessoas próximas a alugarem, mas é nessas condições. Eu conheço a pessoa, sei do histórico dela, do como ela lida com a parte financeira, como ela é diligente e íntegra. E sempre que você for tomar esse tipo de decisão, tome junto com seu marido, com a sua esposa, para que não dê problema depois. Eu já prestei de fiador, já peguei dinheiro emprestado para comprar o nosso apartamento, e eu também empresto dinheiro e já emprestei meu nome. Mas eu acredito que a forma mais correta de fazer isso é a forma que eu vou te ensinar agora. Primeiro eu quero falar, se você pegou dinheiro emprestado, faça de tudo para cumprir os prazos e honre com o teu compromisso. Nem que você tenha que pegar um segundo trabalho, qualquer coisa, mas honre e pague a dívida que você tem. E agora eu vou te falar como eu faço quando eu vou emprestar dinheiro. Primeiro falar para minha esposa, se a gente for emprestar, a gente considera aquele dinheiro como oferta. Se a pessoa pagar, tudo bem, mas se não pagar, a gente já considera como perdido. Quando a gente empresta, a gente sempre está disposto a arcar com o prejuízo se algo der errado e não comprometer a amizade ou o relacionamento. A gente não coloca prazo de pagamento, nem juros, e se não for desse jeito, se a gente não estiver de acordo ou disposto a fazer isso, a gente prefere não emprestar. E aí, geralmente, uma pessoa quando vem pedir dinheiro emprestado, que não é tão próximo, ele vai ser gente boa e vai ser boa praça e vai falar que pague, vai dar 1000 garantias, mas na hora que apertar, quem vai ter que segurar o rojão da vida financeira dele vai ser você. E daí eu te pergunto, você está disposto a segurar esse rojão sem comprometer a amizade ou o relacionamento com ele? Depois dessa parte de fiador, Salomão fala sobre a preguiça e como a formiga nos ensina. E eu acho incrível como Deus fez um bicho tão pequeno e ainda assim pode nos ensinar grandes lições. Salomão, ao usar o exemplo da formiga para nos mostrar contra a preguiça, ele fala que a formiga não tem chefe nem supervisor e segue na mesma trilha com disciplina. Ela corta um pedacinho da folha e leva pro ninho. Às vezes um negocinho tão pequeno,
pequeno. E ela vai juntando de pouco a pouco no verão, e quando chega o inverno não tem mais folhas, ela não se preocupa porque ela está abastecida com bastante mantimento dentro do formigueiro. Pontos que eu acho mais importante aqui é a constância e a disciplina. E não importa, a formiga é um bichinho tão pequeno, corta um pedacinho pequeno de folha. Com a constância, ela consegue armazenar alimento para o resto do tempo que ela não vai poder trabalhar. E uma coisa que eu sei na prática, porque eu vivo isso, tudo que se faz com constância e disciplina acaba gerando valor no futuro. E como você pode aplicar isso na sua vida? Se você trabalha e não come tudo que você ganha, ou seja, você guarda uma parte do seu salário e vai deixando ali. Quando chegar o inverno da sua vida, que às vezes são dias ruins, são um desemprego, uma doença, você vai ter uma reserva de emergência, você vai poder sair daquela situação com mais facilidade. E geralmente não se usa essa reserva de emergência, graças a Deus, Ele cuida de nós e nos dá saúde. Então você pode começar a investir esse dinheirinho que está sobrando. E aí é que você vê o resultado acontecer. Porque a constância gera essa gordura. E eu lembro quando eu tive essa gordura pela primeira vez, que era um montante maior, eu peguei uma carona, fui para o Paraguai e busquei uma câmera fotográfica e comecei a prestar serviço para outras pessoas. Então aquela constância que eu tive no passado gerou uma nova fonte de renda para mim. E eu pude aumentar ainda mais essa reserva. Então com aquela câmera eu fiz dinheiro e junto com o meu trabalho eu consegui juntar 6 meses de salário, de contas pagas, para eu não precisar mais trabalhar e abrir meu próprio negócio. Então essa reserva me deu uma liberdade financeira para eu poder botar meus planos em prática. E ter uma reserva dessa muda o jogo, porque você pode investir esse dinheiro tanto financeiramente, mas pode também investir em estudos e cursos para melhorar essa mão de obra e conseguir ganhar aumento ou cobrar mais pelo seu serviço. E ainda quando quiser abrir o seu próprio negócio, você vai poder fazer isso com tranquilidade, sabendo que as contas estão pagas por um tempo. Em relação à preguiça, eu já me senti preguiçoso, eu sei que talvez você já tenha se sentido também, e fica procrastinando. Às vezes não é preguiça nem procrastinação, mas às vezes você não tem um objetivo ou um propósito, então não sabe o que fazer e fica paralisado. Então a melhor dica que eu posso dar para acabar com a procrastinação e com a preguiça é ter objetivos claros. E quando você tiver esses objetivos claros, colocar passo a passo para como conquistar esse objetivo. Isso vai te dar uma linha, um norte, assim como a formiga, uma trilha para seguir e manter o teu propósito. Mas não seja como eu também fui muitas vezes, colocar um sonho lá longe que sabia que não ia alcançar e daí já desanimava e perdia toda a vontade de fazer. Para ser mais visual, coloca um objetivo e coloca o passo a passo, degrau por degrau, o que você precisa fazer para chegar naquele objetivo. E coloque metas também, porque essas pequenas conquistas vão te motivar para chegar lá na frente. Isso vai dar a habilidade de evoluir e ganhar gosto pela coisa e aprender a fazer aquilo que você precisa fazer até chegar no chefão e nas fases difíceis. Se você está gostando desses vídeos, deixe seu like aí e nos vemos amanhã. Falou, raça!